Olá, olá a todos. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso. Bom, eu me chamo Luan, sou aluno de física, né? Que novidade. Então, hoje eu vou falar aqui um pouquinho do lançamento oblíquo, que é um movimento de projétil, né? Então, nesse tipo de movimento, a gente tem qual característica? A gente tem uma característica que é uma parábola, né? Tem uma velocidade v0 inicial, um ângulo θ. Só que para eu analisar esse movimento apenas a partir esse vetor velocidade v0 aqui, que tem componente tanto em y quanto em x, fica uma coisa muito complicada. Então, o que é que eu faço? Eu decomponho esse movimento nos dois eixos. Um movimento apenas em x, v0x, e um movimento apenas em y, v0y. Então, aqui embaixo, eu fiz análise separada nesses dois movimentos, e eu tenho aqui, então, que apenas na horizontal, o que eu tenho? A partícula vai andando, né? Então aqui, nesse primeiro ponto, ela tem uma velocidade que eu vou chamar de Vx1. Nesse outro, ela tem uma velocidade Vx2. E nesse terceiro ponto aqui, ela tem uma velocidade Vx3. Mas vamos analisar o que é que acontece durante todo esse lançamento. Durante todo esse lançamento, a gente tem aqui uma gravidade, certo? Que atuando para baixo. Só que a gravidade ela atua apenas no eixo y. No eixo x, como eu estou desprezando todos os atritos aqui, no eixo x não tenho nenhuma força externa sobre essa partícula, apenas a velocidade inicial que ela teve. Então eu tenho que essas velocidades Vx1, Vx2, Vx3 são as mesmas. Então Vx1 é igual a Vx2, que é igual a Vx3. Como não tem nenhuma força atuando no eixo x aqui sobre a partícula, ela mantém a velocidade no eixo x durante todo o movimento. Já aqui no eixo y, eu tenho a gravidade atuando. Então eu já não vou ter a mesma velocidade em todos os pontos. Esse primeiro ponto aqui, eu acabei de fazer o lançamento, então a partícula está subindo. Então aqui eu vou ter uma velocidade para cima. Vou chamar aqui de Vy1. Então aqui uma velocidade para cima. Nesse segundo ponto, que é quando ela atinge a altura máxima, o que é que acontece quando ela atinge a altura máxima? A velocidade dela é zero, né? Que ela vai parar de subir e vai descer. Então eu tenho aqui uma velocidade que eu vou chamar de Vy2, que é igual a zero. Agora, nesse terceiro ponto aqui, quando ela está caindo, agora ela tem uma velocidade aqui para baixo, negativa, que eu vou chamar de Vy3. Certo? Então tá. Voltando aqui para o meu movimento na horizontal. Como eu não tenho nenhuma força atuando aqui, nenhuma aceleração, é que eu tenho um movimento uniforme, certo? Eu mantenho o meu movimento durante todo o percurso. Então aqui eu tenho o que? MU. Movimento uniforme, certo? Que é o que? X igual a x0 mais vt. Aqui no meu movimento na vertical, é que eu tenho uma aceleração. Então eu tenho uma aceleração constante. Então eu tenho um movimento uniformemente variado, certo? Então no eixo x eu tenho mu, um movimento uniforme. Aqui no eixo y eu tenho um movimento uniformemente variado. Então tá. Como é que eu faço essa decomposição desse meu vetor v0 nesses dois vetores aqui, para facilitar a minha análise, certo? Então tá, eu tenho aqui, ó, deixa eu fazer aqui do lado. Eu tenho esse vetor v0, fazer ele aqui, ele está aqui, certo? V0. Analisando aqui. Esse aqui é o meu v0. Eu tenho aqui o meu vetor vx, que ele é aqui na horizontal, e tenho o meu vetor vy, que está na vertical, paralelo ao da horizontal, certo? Então tá, aqui eu tenho o vx, v0x, e aqui eu tenho o meu v0y. O meu ângulo θ está aqui, certo?
É esse aqui o meu ângulo. Olhando aqui, o que eu fiz? Eu apenas peguei esse vetor V0y e coloquei ele aqui, ó, na vertical. Então tá. Então, sabendo aqui as relações trigonométricas do triângulo retângulo, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o cosseno do ângulo θ. Cosseno. Calma aí. Esse aqui é o cosseno de θ. Ele é o quê? Ele é o cateto adjacente, o V0x. V0x sobre a minha hipotenusa V0. Certo. E então, eu passo o V0 para lá, né? Eu tenho aqui que o V0x. V0x ele vai ser V0 vezes o cosseno de θ. Beleza. Aqui eu tenho o meu V0x. Agora, se eu for o seno de θ, eu tenho aqui o seno de θ, vai ser V0y, né, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa V0. De novo, passo o V0 para lá, eu vou ter aqui o V0y, ele vai ser V0 vezes o seno do ângulo θ. Então tá, aqui eu já tenho meus dois vetores. Então beleza, o que eu quero analisar agora? Bom, eu posso analisar, por exemplo, o tempo de subida do projétil, né? Agora que eu consigo analisar as coordenadas separadamente, eu posso analisar o tempo de subida. E como eu faço isso? Ora, o tempo de subida, eu posso olhar exclusivamente para o eixo y, certo? Que é o tempo que ele sobe e desce com relação ao eixo y. Então, deixa eu apagar aqui. Eu queria descobrir uma forma mais rápida de apagar isso aqui. Eu tentei olhar, mas eu não achei. Então, eu vou meio que na marra aqui. Exatamente. Poderia ter uma forma mais rápida. Pode até ser que tenha, eu apenas não descobri. Falha minha. Faz parte, professor de primeira viagem. Acontece. Mas vamos lá. Paciência também é uma virtude, certo? Pronto. Então tá, agora eu vou analisar aqui o tempo de subida, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então vou olhar aqui ó, o tempo de subida. Tá. Olhando o tempo de subida, eu vou analisar só no eixo Y. Beleza. No eixo Y eu tenho um movimento uniformemente variado. Então o que eu tenho? Eu tenho uma aceleração. Então eu vou ter que V igual a V0 mais AT. No caso do meu eixo Y, eu vou ter que o Vy é igual a V0y menos, minha gravidade é negativa, né? Menos GT. Certo. Eu quero saber o tempo de subida, ou seja, o tempo que ele leva para alcançar a altura máxima. Quando ele alcança a altura máxima, o que eu tenho? Eu tenho que essa minha velocidade y é zero, certo? Então eu tenho aqui zero é igual a V0y. Mas o que é o meu V0y? É V0 seno de θ. Né? Então eu coloquei V0 seno de θ menos GT. Vou passar o GT para o outro lado. GT é igual a V0 seno θ.
Agora, isolando o t, eu tenho aqui que o meu t de tempo de subida, o ts, vai ser v0 seno de θ dividido por g. Esse aqui é o meu tempo de subida, certo? Então, é o tempo aqui que o meu projétil leva para alcançar a altura máxima. Bom, e o que que eu posso analisar agora? Eu vou achar a altura máxima. Qual que é essa altura máxima que ele alcança? Deixa eu ir novamente aqui, apagar aqui com muita paciência. Certo? Novamente, eu estou analisando como eu quero a altura máxima, eu vou analisar novamente apenas em y. Então tá, vou fazer uma linha aqui. Então agora aqui eu quero a minha altura máxima. Altura máxima, certo? Então tá, na altura máxima eu vou usar o quê? Eu posso usar, por exemplo, movimento uniformemente variado. Eu vou usar Torricelli. Então eu tenho v y ao quadrado vai ser igual a v0 y ao quadrado menos 2g vezes a altura que ele sobe, delta y, certo? Novamente, no ponto máximo a velocidade é zero, né? Então eu tenho aqui no ponto máximo, aqui é zero, então eu fico aqui zero é igual a v0 y ao quadrado. Ah, eu já posso substituir aqui também o v0 y, né? Deixa eu apagar aqui. Tá, aqui que é o meu v0 y. É v0 seno de θ, isso tudo tá ao quadrado, menos 2g delta y. Certo, eu quero achar o quê? Eu quero achar o delta y. Então, eu já posso isolar ele. Eu vou isolar direto. Ou não, vamos devagar. Se eu isolar tudo aqui, 2x, 2g. O delta y, eu vou substituir logo por h. Só para ficar mais fácil. H vai ser d0 seno de θ. Tudo isso ao quadrado. Eu passo o 2g dividindo. Então, eu tenho aqui o h máximo, altura máxima que ele sabe, vai ser v0 seno de θ, tudo isso ao quadrado, dividido por 2g. Então, assim, eu descubro a altura máxima que o meu projétil alcança, certo? Então, eu já consigo analisar o tempo de subida, que eu achei aqui, v0 seno de θ sobre g, e a altura máxima, v0 seno de θ ao quadrado sobre 2g. E agora, se eu quiser saber o alcance do meu projétil. Ora, se eu quero saber o alcance, o que seria o alcance? O alcance seria o quanto ele se deslocou em x, certo? Seria isso daqui. Esse aqui seria o meu alcance. Então, pensando dessa forma, se no caso da altura, que era isso aqui, certo? Altura máxima e meu tempo de subida. Eu analisei apenas o eixo y, agora no alcance eu consigo analisar o eixo x, certo? Porque o alcance vai ser no eixo x, então eu consigo é,
manter minha análise apenas no eixo X. Então deixa eu apagar aqui novamente esse lado de cá. Tá, eu vou colocar o tempo de subida aqui num cantinho, porque vai ser um dado importante para a gente. Aqui, ó, o tempo de subida é V0 seno de θ sobre G. Vai ser um dado importante para a gente. Tá. Então, no meu alcance, eu posso analisar, manter minha análise pensando no eixo horizontal apenas, no eixo Y. E o que eu tenho no eixo Y? Lembra, como eu não tenho nenhuma aceleração, nenhuma força atuando sobre a partícula, com relação ao eixo Y, então eu tenho apenas um movimento uniforme, né? X. Deixa eu só porque que é o alcance. O alcance que eu quero. Então eu mantenho uma análise aqui no eixo Y, que é um movimento uniforme, então eu tenho que X é igual a x0 mais Vt, certo? Eu passo o x0 para cá, x menos x0 igual a Vt. Mas o que é o x menos x0? Ora, o x menos x0 nada mais é que o alcance. Então, o alcance é igual à velocidade, que é a minha velocidade aqui no eixo x, né? Aqui é Vx. Qual que é o V0x? Qual que é o meu V0x? É o V0 cosseno de θ. Eu apaguei, mas a gente tinha visto antes. Então, é V0 cosseno de θ, certo? Vezes o tempo total. Mas qual que é o tempo total de queda? Ora, o meu tempo de subida é esse aqui, né? V0 seno θ. Eu vejo essa parábola, ela é simétrica. Meu desenho não é, mas no lançamento é. Então, o tempo de subida é metade do tempo total, certo? Que o mesmo tempo que ele leva para subir, ele vai levar para descer também. Então, o tempo total vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida, certo? 2 vezes o tempo de subida. Mas o que é meu tempo de subida? A é igual a V0 seno θ vezes 2 vezes o tempo de subida, que é V0 seno de θ sobre G. Então, esse é o alcance. A gente consegue simplificar um pouco. Então, porque o alcance é igual. Vou pôr V0 aqui, V0 quadrado, né? Que eu tenho V0 e V0 aqui. Eu tenho G aqui embaixo. O que me sobra? Eu vou pôr aqui até destacado. 2 seno θ cosseno θ. Aí isso aqui da relação trigonométrica, eu não vou provar isso aqui, mas a gente consegue provar que, vou repetir aqui, V0 ao quadrado sobre G. Esse 2 seno θ cosseno θ, ele nada mais é que um seno de 2θ, certo? Então aqui eu tenho o meu alcance. V0 ao quadrado sobre G vezes o seno de 2θ. E nessa forma aqui, com esse formato do seno de 2θ, eu consigo analisar algumas coisas. Eu vou apagar aqui esse lado direito,
a gente consegue ver algumas coisas bem legais. De novo aqui, paciência para apagar. Eu tenho quase certeza que tem um jeito mais fácil de fazer isso. Não é possível, mas enfim, faz parte da vida, né? Tá apagando aqui. Você apagar esse aqui também. Tá. Então, analisando essa minha expressão aqui. V0 ao quadrado sobre g seno de 2θ. Quando que o meu alcance vai ser máximo? Ora, para um mesmo V0, o alcance é máximo quando esse seno alcançar o seu maior valor, né, que é 1. Ou seja, o seno de 2θ tem que ser igual a 1. Mas para o seno ser igual a 1, o argumento do seno tem que ser o quê? 90, certo? Então aqui, o argumento tem que ser 90, então eu tenho que esse 2θ. 2θ tem que ser igual a 90. Se 2θ tem que ser igual a 90, então θ é igual a 45 graus. Ou seja, o alcance é maior quando o ângulo é exatamente 45 graus, certo? Então a gente consegue maximizar o nosso alcance, claro, mantendo para uma mesma velocidade inicial. Se eu aumentar a velocidade, eu aumento o alcance também. Mas enfim, para uma mesma velocidade, o alcance é maior quando o ângulo é 45. E eu também consigo provar uma coisa que ainda é mais legal, que para valores equidistantes de 45 graus, para qualquer ângulo equidistante de 45, eu tenho que o alcance é igual. Ou seja, para um ângulo de 40 graus, que é o quê? 5 graus a menos que 45, e um ângulo de 50 graus, que é 5 graus a mais que 45, o alcance desses dois ângulos é igual. Ou seja, generalizando, eu tenho o quê? Deixa eu mudar aqui. Generalizando, eu tenho que o alcance para um ângulo de 45 mais um delta vai ser igual ao alcance para um outro ângulo 45 menos esse mesmo delta, certo? Então, se aumentar delta de 45 ou subtrair delta de 45, o meu alcance vai ser o mesmo. Como é que eu vou provar isso? Aí eu vou pegar isso aqui e substituir aqui, pegar também isso aqui e substituir ali, e eu consigo ver esse resultado. Então, eu vou fazer aqui para o primeiro caso. O primeiro caso aqui, ó, seno. Aqui mas calma, eu substituo aqui, né, na expressão aqui do alcance. Então eu vou fazer aqui, esse aqui vai ser o meu A1, vou chamar esse aqui de A2. Então para o meu A1, eu tenho o quê? V0 ao quadrado sobre G, que multiplica seno de 2θ. Mas o θ é o quê? 45 mais delta. Vai ser 45 mais delta, certo? Então aqui o A1 vai ser igual V0 quadrado sobre G, seno de 90 mais 2 delta, certo? E eu tenho o seno da soma, né? Eu tenho que seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, certo? Posso até anotar aqui num cantinho, porque é seno
de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, eu vou usar essa relação aqui. Então, eu vou ter que o A1 é igual a V0 ao quadrado sobre G, multiplica seno de 90, né? Seno de 90, cosseno de 2 delta, mais seno de 2 delta, cosseno de 90. Mas eu tenho aqui que o cosseno de 90 é zero, certo? O seno de 90 é 1. Então, eu tenho que o A1 vai ser igual a V0 ao quadrado sobre G, que multiplica 1 vezes cosseno de 2 delta, cosseno de 2 delta, mais seno de 2 delta vezes zero é zero. Então, acaba aqui. O alcance aqui no primeiro caso é V0 ao quadrado sobre G, vezes o cosseno de 2 delta. Agora eu vou fazer a mesma análise para o segundo caso e ver se eu obtenho o mesmo alcance. Deixa eu apagar aqui esse outro lado. É bom da demora de apagar que a aula rende, né? Então, vamos lá. Apagar aqui. Beleza. Então, fazendo a mesma análise para o outro caso. Então, meu A2 vai ser igual ao quê? V0 ao quadrado sobre G, que multiplica o seno seno. Agora vai ser 90 menos 2 delta, certo? E agora eu vou usar a mesma relação. A única diferença é que aqui, quando aqui é mais, né? Aqui é mais. Mas quando é menos, aqui vai ser um menos. Então, usando essa relação de novo, eu tenho aqui o A2 é igual a V0 quadrado sobre G, seno de 90, cosseno de 2 delta, né? Menos seno de 2 delta, seno de 2 delta, cosseno de 90. Então, eu tenho que o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é zero. Com isso, eu chego que o A2 é igual a V0 ao quadrado sobre G. 1 vezes cosseno de 2 delta, cosseno de 2 delta. E seno de 2 delta vezes zero vai ser zero. Então, eu chego em qual resultado? No mesmo resultado que eu cheguei para o outro caso, certo? Então, o A2 aqui, ó, foi igual ao meu A1. Então, se eu pegar o ângulo de 45 e somar qualquer delta, o alcance vai ser o mesmo de eu pegar o ângulo de 45 e subtrair esse mesmo delta, certo? Então, o que a gente viu? A gente viu o tempo de subida, a altura máxima e o alcance. Agora, antes para encerrar essa aula, gostaria de fazer uma análise bem legal aqui, ó, num simuladorzinho, que a gente pode conferir esses resultados que a gente achou. Então, aqui, ó, para uma velocidade inicial
qual que é aqui, nesse caso tá 15 metros por segundo, eu vou pôr aqui, ó, num ângulo de 45 graus, certo? Vamos ver o alcance, ó, que é o meu vetor. A gente pode ver, ó, o meu vetor horizontal, né, com relação ao eixo x, ele é sempre fixo, ó, ele não varia. Já com relação ao eixo y, ele está variando, certo? Meu vetor velocidade. Então aqui, ó, no ângulo de 45 graus, eu tive esse alcance aqui. Lembrando, sempre desprezando a resistência do ar, certo? A gente pode pôr aqui também a componente da aceleração. A gente pode ver, ó, tem a aceleração da gravidade para baixo. No eixo x não temos nada, certo? Então tá, esse para um ângulo de 45 graus. Se eu aumentar 5 graus, o que é que acontece? Olha lá, a parábola é maior, né? A altura máxima então é maior, só que o alcance foi menor. Então o alcance foi já menor que o de 45. Agora, se eu pegar os 45 e subtrair 5 graus, o que que acontece? Minha parábola é menor, ela não sobe tanto, mas a gente pode ver, ó, o alcance foi o mesmo que o de 50, certo? Então, para uma diferença de delta do ângulo de 45 graus, o alcance foi o mesmo. E a gente teve que o ângulo de 45 realmente foi o nosso alcance máximo, né? Voltar aqui de novo ao ângulo de 45, nosso alcance máximo. Certinho? Bom, então, isso era o que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado a todos pela atenção e, bom, até uma próxima. Tchau, tchau.